Olá, Bernardo. Olá, Rui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia para o Brasil. Boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. Meu nome é Bernardo Pinheiro. Alguns de vocês já me conhecem. Deixa eu só passar aqui o slide. Sou diretor de SaaS, inovação para o sul da Europa, Israel. Infelizmente, meu companheiro Michelangelo, que cobre o Brasil, não vai poder estar aqui conosco hoje, né? O Michelangelo está fazendo um tour aí pelo Brasil para apresentar as soluções SaaS. A EBSCO tem investido em uma série de soluções SaaS, com várias novidades, tanto no EDS, apoia iniciativas também como o Folio, né, que muitos de vocês já conhecem, soluções também como o OpenAtens para a parte de autenticação. Então, tem muita novidade e o panorama hoje que a gente vai focar nessa solução que realmente está mudando a tomada de decisão e a forma de análise para que as bibliotecas possam tomar melhores decisões baseadas em evidência e baseadas em dados. Comigo eu tenho aqui o Rui, né, o Rui Francisco. O Rui é o nosso head de engenharia para uma série de países na Europa e no mundo. Rui, se você quiser se apresentar, porque o Rui realmente tem muita experiência e cobre muitos territórios. Obrigado, Bernardo. Boa tarde para Portugal, bom dia para o Brasil. Eu conheço alguns de vocês, já nos cruzamos. Eu estou na EBSCO há 10 anos, sou responsável pela engenharia, pela parte particular de software as a service. O meu papel é garantir que nós conseguimos fazer as customizações necessárias quando os produtos não cobrem totalmente as necessidades do cliente, e é isso que nós vamos mostrar neste caso em relação ao panorama. Obrigado por terem vindo. Obrigado a todos. Então, começando a apresentação de hoje, né, esse webinar, a gente vai fazer um bate-bola, né, entre eu e o Rui. Vai estar sempre comentando aí, falando alguns exemplos. Panorama é uma solução que está sendo cada vez mais adotada em diferentes partes do mundo. Então, a gente já tem algumas instituições na América Latina, né, que já estão trabalhando com Panorama, no Brasil também, no sul da Europa. Então, a gente tem uma instalação que está sendo feita na Itália, já algumas instituições também já têm com o Panorama Essentials, né, que funciona junto com o Folio, e na Espanha também não é diferente, né? Em Portugal, a gente já tem uma instituição que já está em vias de implementação também, né? A gente já está nos detalhes finais, e o Arturo, né, que é o responsável aí pela estratégia de vendas a nível mais local em Portugal, também tem feito uma série de apresentações, conversado também sobre o Panorama, que é um produto realmente que tem como objetivo se adaptar às necessidades da biblioteca e também ser desenvolvido aí de acordo com cada perfil, né? Então, a proposta do Panorama, quando a gente vai falar sobre essa solução, a gente sempre traz uma reflexão que é como as decisões são tomadas atualmente na sua biblioteca, né? Então, a gente vê que muitas vezes é complicado, é um desafio mostrar para a instituição, né, para a direção, a importância da biblioteca, dos conteúdos que devem ser renovados, que devem ser contratados. A gente cada vez mais precisa mostrar a utilização desses recursos, a interação também com os utilizadores, fazer uma análise também de qual áreas cobrir, né? Se, de repente, os recursos que estão sendo direcionados para a área de biologia, de repente, parte desse investimento que sai para a parte de economia. Então, sempre tem uma dificuldade de provar com dados e de uma maneira que a gente possa cruzar informações de diferentes fontes e tomar melhores decisões, né? Então, muitas vezes a gente baixa de um sistema como um Discovery, dados counters de um User Consolidation, ou então dados também do sistema de gestão que é utilizado, né, que pode ser Folio, pode ser Alma, pode ser Sera. Ou seja, a ideia de uma solução como o Panorama é que, em uma única plataforma, os utilizadores, né, da biblioteca tenham uma visão mais clara do que está acontecendo na biblioteca e também possam mostrar, através de relatórios, para a instituição, como está sendo feita essa interação e também tomar melhores decisões com dados, né, baseada em evidência. Tá? Então, no lugar de ter
informação em uma pasta, no computador espalhado, e ter tudo na mesma plataforma. O Panorama, ele vem com uma proposta de, diferente de apenas mostrar, né, dados estatísticos, realmente ajudar na parte de análise de dados, né? Então, a gente vai mostrar um pouco o Panorama, o recurso, a gente vai entrar, vocês vão poder ver que ele está baseado em Tableau, que é uma ferramenta bastante conhecida de Business Intelligence, que permite uma série de desenvolvimentos, né, para que dados de diferentes fontes sejam aí cruzados. Então, imagina vocês poderem ter uma análise do número de chat que está sendo feito com a biblioteca, né? Quem é o bibliotecário que estava gestionando esse chat com o utilizador, quanto tempo, que assunto. Então, esse é um tipo de métrica, talvez não tão convencional, né, que a gente sempre pensa na parte de circulação, até dados count. Esse é um tipo de métrica que SaaS não tão convencional, que permite também que isso mostre a importância da biblioteca no dia a dia da instituição. Assim também como painéis que mostram a atuação e a performance do aluno em termos de notas, de acordo com a frequência desse aluno na biblioteca, algo que o Rui mais à frente vai comentar também. Tá? Então, a ideia do Panorama é realmente permitir que seja feita uma análise dos dados de diferentes fontes. Então, ainda que o Panorama, e isso é algo muito importante que a gente sempre reforça, ainda que o Panorama seja um recurso que esteja sendo desenvolvido pela EBSCO, a ideia realmente é que ele seja um recurso totalmente independente e que possa criar um ambiente, né, com dados conectados, fontes de dados conectadas, de sistemas que não sejam da EBSCO, que não tenham nada a ver com a EBSCO. Tá? Então, vocês possam realmente montar algo que seja relevante para a tomada de decisão da biblioteca. Então, Panorama, as principais características é uma plataforma de self-service para pesquisa de dados para bibliotecas, então a gente consegue conectar diferentes sistemas, né? Então, aqui a gente até comenta, né, do Alma, a Sierra, Folio, né, ou outros sistemas também podem ser avaliados. Então, numa visita, quando a gente faz a apresentação, né, no caso eu e Arturo, em Portugal, no Brasil, o Michelangelo, e também com o Everson, a Fernanda, o Leandro, quando falam sobre o Panorama, é feito um diagnóstico, né, de ver quais são as fontes de dados que a instituição gostaria de conectar, né, qual o sistema utilizado, e aí a gente vê como isso poderia ser feito, se já pode ser feito no momento ou não. Tá? Então, realmente, é muito importante esse trabalho de consultoria que a equipe da EBSCO faz, junto com a instituição, para montar a solução aí de acordo com as necessidades da instituição. Uma coisa que o Rui vai comentar também mais à frente, e é uma parte importantíssima de uma solução como Panorama, é a possibilidade de personalização, né, com a nossa equipe de engenheiros, com a parte de professional service, né, que a gente chama. Então, isso o que significa? Quando a gente faz a implementação de Panorama, o Panorama ele já vem com painéis standard, que a EBSCO já vem desenvolvendo, né, baseado em feedback já de várias instituições que já estão trabalhando com o Panorama, e aí sempre que um novo painel, um novo dashboard é criado, esse painel vai estar incluído nesse ambiente, né, para a instituição que já está utilizando a ferramenta, mas no caso de instituições que precisem de alguns painéis mais específicos ou queiram cruzar dados de uma maneira mais específica, isso também pode ser feito através de uma licença que vem junto com o Panorama, que é o Explorer License, e aí se a instituição tiver uma equipe de expertos, de especialistas, eles mesmos podem, com essa licença, fazer esse trabalho de customização, mas também, como que é o que acaba ocorrendo na maioria das instituições, né, por falta de tempo ou de ter uma equipe para isso, a gente consegue oferecer esse serviço de consultoria junto com a equipe do Rui. Tá? Então, no caso de Portugal, a gente tem o Thiago, né? O Thiago Fernandes é o nosso engenheiro responsável aí por Portugal, e eu acho que o Thiago deve estar aqui conectado conosco, imagino eu, e o Thiago é uma máquina, então ele nos ajuda aí também a fazer essas customizações. Rui, atualmente a sua equipe está fazendo algumas customizações, eu acho que na Itália e na América Latina, no Brasil, porque são tantas que eu já fico até um pouco perdido. Sim, neste momento nós estamos a fazer customizações tanto na Europa, como na América Latina, como nos Estados Unidos.
neste momento é o ponto-alvo onde nós estamos a trabalhar. Legal. Uma outra proposta do Panorama também é que essas conexões, elas realmente sejam automatizadas, ou seja, que a instituição, né, que o bibliotecário não tenha necessidade de manualmente estar carregando aí, né, subindo Excel e subindo dados, né? Então, é uma solução que está baseada em APIs, né? E a ideia é que a gente conecte e aí diferentes fontes de dados, e esses dados, né, essa informação vai estar sempre sendo atualizada overnight, ou seja, sempre à noite vai estar sendo feita a atualização para que os dados estejam refletidos aí, né, de acordo com a fonte, né, que está vindo o dado, para a biblioteca. Então, imagine que vocês estão trabalhando, né, terminaram uma semana de trabalho na biblioteca, começaram aí a semana seguinte, né, então imagina a possibilidade de, na segunda-feira, abrir o Panorama e ter uma visão geral, e a gente vai mostrar um painel, inclusive, que o nome se chama Library Overview, né, que é uma visão geral da biblioteca, para ter uma ideia do que aconteceu na semana anterior. E, a partir daí, inclusive, gerar relatórios em formato PowerPoint, PDF, ou seja, várias possibilidades para realmente fazer uma apresentação do que aconteceu na biblioteca na semana anterior e também fazer esse tracking aí, esse monitoramento também ao largo durante a semana. Tá? Do ponto de vista de arquitetura, né, então, como eu comentei, essas conexões, a ideia é que seja feita por APIs, né? Então, a gente sempre comenta que, preferencialmente, a ideia é justamente para facilitar e que não haja um trabalho manual, né? Não exija um trabalho manual, a ideia é que quando realmente tire esse trabalho manual da biblioteca e que vocês possam, de uma maneira visual e fácil, aceder a esses dados. Então, utiliza também uma tecnologia que é o Data Lake, né, que faz a compilação desses dados e a organização dos dados através do Snowflake. Tá? E aí, no front, né, que seria, do ponto de vista visual, seria hospedado, né, estaria demonstrado através do Tableau. Tá? Então, vocês abrem o Tableau e aí tem uma série de dashboards que a gente vai mostrar alguns exemplos e aí já conseguem trabalhar com esses dados de diferentes maneiras, né, por período de tempo, relatórios, baixar os relatórios de maneira bastante dinâmica. Se a gente mostra aqui alguns dos dashboards standard, né, que a gente já pode, já tem montado no Panorama, a gente tem painéis que vai permitir análise de dados e também que vocês possam tomar decisões já com sugestões de outras instituições que já estão trabalhando. Tá? Então, a ideia é que vocês possam, desde uma visão dos recursos físicos a nível de circulação até os recursos eletrônicos. Então, nessa imagem aqui, que está o dashboard do e-resource users, né, ele estaria refletindo na parte dos recursos eletrônicos. Então, essa é uma opção, né, que pode ser visto com o Panorama. As funcionalidades incluem, então, está tudo na web, então não há nenhuma preocupação de hospedagem, né, da solução, então isso está na web. Os painéis, eles podem ser personalizados em standard, então é algo bastante fácil, são feitos por conectores. O Rui vai dar mais detalhes sobre a parte de personalização em diferentes tipos de fontes, e a gente sempre comenta isso, embora seja uma solução da EBSCO, a ideia é que realmente seja uma solução independente e que possa conectar diferentes fontes de dados, ainda que não tenham nada a ver com a EBSCO, ainda que não seja um produto da EBSCO. Realmente, o objetivo aqui é ajudar de forma totalmente aberta e neutra as bibliotecas de hoje e também já pensando nas necessidades do amanhã. Passando aqui um pouco alguns exemplos de alguns dashboards que a gente vai entrar. Então, quando a gente abre o Panorama, a gente já tem uma série desses quadrinhos aqui, desses painéis já montados, né, disponíveis. A gente sempre começa mostrando o Library Overview, porque é um painel que ele consegue mostrar as principais áreas da biblioteca, então, tanto da parte de circulação, de empréstimos, como dados counter, e aí quando a gente fala dos dados counter, poderia ser, por exemplo, uma ferramenta conectada no Panorama, como Usage Consolidation, poderia também ser do Alma Analytics, ou seja, diferentes fontes poderiam estar aqui
trazendo esses dados counter, também dados também financeiros vindo do ILS ou do LSP que está sendo utilizado. A gente consegue sempre partir de uma visão mais geral para uma visão mais detalhada, e aí a gente consegue ter visão dos recursos eletrônicos por número de downloads, número de visitas, de editores mais consultados, e inclusive exportar esses relatórios, tá, de maneira bastante fácil. Também tem uma visão de tudo que está rolando do ponto de vista de circulação, né, de empréstimos, tipo e filtro por material, também a nível de orçamento. Então, se esses dados, né, a gente de um LS está com esses dados a nível de orçamento, estiver conectado no Panorama, esses dados vão estar refletidos, sempre atualizados, né? Então, imagine que, por exemplo, alguma instituição que esteja trabalhando com Folio, mas esse é outro, mas estou citando Folio, e a gente tivesse o Folio conectado, né, através do protocolo EDI aí com o Golbi, e aí a instituição resolve fazer uma compra através do Golbi, e aí como os dois sistemas já estão conectados, o pedido estaria refletido dentro do Folio e também estaria aparecendo também no fundo escolhido e refletindo também a nível de orçamento. Toda essa interação, né, e movimento que está acontecendo dentro do Folio, o Folio estando conectado no Panorama, estaria refletido dentro do Panorama também de forma automática, tá? Então, a gente consegue ter uma visão a nível de investimento por material. Esses são apenas alguns dos dashboards que a gente já tem criado, né, só para dar uma ideia. A nível de compras, então, imagina vocês terem uma visão geral de maneira bastante clara de todos os pedidos que foram feitos, de que unidade de compra que foi feita, de qual orçamento, de qual departamento que está vindo o dinheiro, ou seja, de qual fornecedor. Então, realmente é uma análise bastante visual. A ideia é que seja algo simples, objetivo, para ajudar também na criação de relatórios. E também de pedidos também, e aí pode, inclusive, ver os itens mais pedidos, em qual área de interesse. Eu vou entrar aqui live no Panorama, que acho que fica um pouco mais dinâmico. Ui, vocês continuam vendo a minha tela? Sim, conseguimos ver tudo. Mas não estamos a ver o browser. A gente está vendo o PowerPoint, Bernardo. Isso. Tá. Deixa eu só stop share. Um segundo. Agora... Agora? Sim. Sim? Então, entrando aqui live no Panorama, aqui apenas para mostrar um pouco da plataforma, né, no caso aqui do Tableau. Então, a gente tem uma série de painéis já montados, né, que a gente tem chamando dos standard. O Rui vai comentar de alguns painéis mais específicos, mais customizados. Então, no caso, né, como a gente comentou, aqui tem um exemplo também, por exemplo, de um painel de autenticação, né? Então, aqui no caso, poderia ser, por exemplo, de um EasyProxy ou de um OpenAtens. Então, se eu vou clicar no OpenAtens, porque o OpenAtens é uma ferramenta que tem uma API de report, né, de estatística, de dados granulares bastante potente. Então, a gente sempre gosta de mostrar o do OpenAtens porque a gente consegue ver bastante informação, bastante dado. E aí é só para vocês terem uma visão do que pode ser feito a nível de potencial da ferramenta, né? A gente, nesse painel, a gente consegue ver número de autenticações, número de utilizadores, de sessões também, também das autenticações que foram feitas, também por editor, né? E também até por membro, por tipo de utilizador da instituição, também uma análise de autenticação de ponto, também uso do texto completo. Essa aqui, no caso, o Panorama está em inglês, mas poderia estar em português, né? Isso não é um problema. E a gente sempre consegue trabalhar com os dados de acordo com o período de tempo aqui também que a gente vai determinando, tá? E aqui também definindo o tipo de utilizador e grupo,
né, que a gente quer tirar, que a gente quer recolher a informação. No caso aqui, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente consegue aí ver ainda com mais detalhes exemplos do que pode, a nível de informação do editor. No caso também do panorama, ele também permite que a gente trabalhe, vamos dizer que a gente tem entrado nesse painel, né, a gente viu a informação que a gente queria do ponto de vista de autenticação, a gente quer exportar, quer fazer um download para fazer uma apresentação, né, que poderia ser, que sai em PowerPoint. Então, o próprio recurso, ele já vai trazer isso em formato PowerPoint para que eu já possa ir trabalhando na minha apresentação aí em PowerPoint. Tá? Então, ele já vem trazendo no formato e a gente já consegue trabalhar. Então, isso é algum dos exemplos do que pode ser feito com o panorama, do ponto de vista bem fácil e dinâmico. E aí a gente tem uma série de dashboards que já estão criados, como, por exemplo, o Library Overview, que a gente comentou, né, que dá a visão geral dos 3 pilares aí da biblioteca que a gente sempre quer saber mais informação, né, do ponto de vista de circulação, dados counter, também a parte financeira, e também até detalhes como de um discovery, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse conectar também um discovery, né, a gente também conseguiria tirar, ter integrado, conectado no panorama e ter painéis relevantes do ponto de vista do discovery utilizado, né? Então, no caso aqui, está um EDS, mas poderia ser um outro discovery também utilizado, e a gente conseguiria aí ter informações bastante relevantes do panorama. Então, todos esses dados, nessas fontes que a gente comentou, são fontes mais ou menos tradicionais, né, que vocês já trabalham na biblioteca de vocês, mas as possibilidades são infinitas, né? Então, se a gente colocasse, por exemplo, um chat, né, um sistema de chat. Então, o Rui e eu, a gente teve um tempo atrás, uma reunião numa instituição na Espanha, né? O Thiago também estava com a gente, e é uma instituição que tem uma série de recursos muito potentes, né, na área de SaaS, né, de software da Epson. Eles têm OpenAT, eles trabalham com ODS, e estão avaliando também o panorama. E aí eles têm uma solução, por coincidência, que é o Library Help Analysis, que é um sistema de chat, né, mas poderia ser um outro sistema, é uma questão de avaliar, mas eles, por coincidência, tinham exatamente esse, e aí a gente consegue tirar a informação bastante rica, né, dessa solução e ter refletida no panorama. Então, imagina que a gente consegue ter uma visão de acordo com o período de tempo escolhido. Aqui, no caso, está como operador, mas seria, por exemplo, os bibliotecários, né, que estariam trabalhando aqui no chat, né, tem todos, mas a gente poderia estar limitando, né, por algum, e a gente consegue ter uma visão, por exemplo, do número de chats feitos, número de utilizadores, né, que interagiram aí com o chat e com o operador, a duração do chat, também a média. A gente consegue ter uma visão também dos dias, né, que ocorreram esses chats, né, que foram feitos, também os operadores aqui, ou seja, bibliotecários, também, né, que tiveram aí fazendo esse chat com os utilizadores, a média das respostas, também as áreas temáticas também do chat, ou seja, isso permite que vocês também tenham uma ideia muito clara de como está sendo feito como o atendimento da biblioteca para os utilizadores, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, que o operador 1, nesse caso, ele tem um número maior de número de chats, então pode ser que nessa biblioteca eles tenham escolhido que um bibliotecário seja aquele primeiro filtro, né, de atender e conversar com os utilizadores, e aí, a partir de que é identificada a necessidade, ele distribuísse aí para os outros bibliotecários da equipe. Tá? Então, isso é apenas um exemplo do que poderia ser feito, alguns dos dashboards standard, e aí tem uma série de possibilidades também de maneira customizada, e aí o Rui vai assumir agora e vai mostrar alguns exemplos do que pode ser feito do ponto de vista de serviços profissionais, de customização de painéis, de acordo com a demanda, né, com as necessidades da instituição. Tá? Então, Rui. Obrigado, Bernardo. Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Tenho só que parar aí a partir do ecrã. Então,
o Bernardo esteve a falar desta customização, mas o que é que isto significa, de facto, para as bibliotecas? Do ponto de vista de gestão, se nós tivermos que fazer, ou ter uma imagem clara do que é a biblioteca hoje em dia, nós estamos a falar de diferentes áreas. Nós estamos a falar, por exemplo, de integrar métricas do Departamento de Investigação, da parte das pós-graduações, por exemplo, os repositórios, o catálogo com toda a circulação que existe, identificar as estatísticas counter, ter uma parte de aprendizagem online, virtual, ter depois toda a parte de acesso remoto, como é que se faz esta gestão, como é que estão acessos. Tudo isto é o que representa neste momento, por exemplo, uma biblioteca. E porquê é que isto é importante? Porque muitas vezes quando nós queremos fazer relatórios de gestão, muitas vezes nem sequer temos a ideia de todas as métricas que podem estar disponíveis, o que é que nós podemos fazer em relação tanto à parte financeira como à parte orçamentária. Em muitos casos, por exemplo, nós estamos a falar de relatórios de acreditação, e isto é importante porque quando nós temos que passar de forma uniforme a informação da biblioteca, por exemplo, para um consórcio ou para o Ministério da Educação, para que eles aprovem ou acreditem um curso, a informação tem que ser fácil de obter, tem que ser transparente, tem que ser medida exatamente, tem que significar a mesma coisa, tem que ser consistente, ok? E algumas das dificuldades que nós reparamos que os clientes têm é que muitas vezes ou não temos o pessoal, não existe o pessoal técnico suficiente, ou quando nós temos que falar, por exemplo, com o departamento de sistemas ou de informática, a biblioteca é sempre a última. Naquela fila de coisas para fazer, a biblioteca é sempre a última. Então, é importante que não seja a última e, mais importante, que eles consigam entender aquilo que nós falamos, porque os informáticos, e eu sou engenheiro informático, têm um idioma e as bibliotecas têm outro, e às vezes as coisas não passam de um canal para o outro. Então, isto implica que nós tenhamos que fazer, por exemplo, a integração de múltiplas fontes de dados. O Bernardo mostrou algumas. No caso do Panorama, há a possibilidade de fazer a integração de fontes adicionais, coisas que podem fazer significado num determinado cliente ou num determinado país e que noutros não fazem, e daí esta possibilidade de customização. Ter KPIs de produtividade não só dos serviços que nós prestamos ao utilizador final, ao usuário final, mas também da produtividade interna. E eu vou mostrar, por exemplo, um ou dois exemplos do que é que isto significa do ponto de vista de gestão. Será que eu estou a otimizar os recursos que eu tenho da melhor forma? Será que preciso de contratar? Então, isto é o que vos pode dar esta perspectiva. E depois garantir que nós conseguimos operacionalizar, montar este sistema, garantir que conseguimos automatizá-lo por forma a que esta informação apareça no panorama com a cadência necessária. Okay? Isto implica que depois eu deixo de ter que fazer aqueles relatórios manualmente, chego ao panorama, clico num botão e exporto a informação. Pode ser para um Excel, pode ser para um PowerPoint, pode ser a simples imagem que eu depois vou colocar no meu ficheiro Word para documentar os meus dados. Então, onde é que a equipa de serviços profissionais, a minha equipa, entra? Basicamente, nós podemos entrar em diferentes fases que a biblioteca necessita. Podemos entrar numa fase inicial de consultoria. O que é que isto significa? Muitas vezes nós queremos implementar um projeto, não sabemos ou não temos o conhecimento técnico para medir o que é preciso, que requisitos é que são necessários existir, e nós podemos entrar nesta parte inicial em que aconselhamos o cliente sobre o que é que tem que fazer, como é que pode fazer, e em que o entregável pode ser um simples documento com todos os requisitos e a definição do âmbito do projeto. Okay? Podemos depois apoiar tanto nas partes de implementação como de gestão de projeto, nos desenvolvimentos à medida, que podem ser diferentes áreas, pode ser aqui na parte do panorama, pode ser na parte do folio ou de qualquer um dos produtos SaaS que a EBSCO acompanhe. Depois, quando o cliente sai em produção, podemos ter uma parte de consultoria
para fazer o acompanhamento do projeto. Está a correr bem? Será que é preciso fazer ajustes? Ou então fazer uma simples formação técnica do pessoal, das pessoas da biblioteca ou dos técnicos que sejam necessários, que entrem de novo, por exemplo, ou fazer um refrescamento da formação. E para isto, nós temos equipas locais. Por exemplo, temos o Tiago, que cobre a parte da Península Ibérica, Portugal e Espanha. No caso do Kelsen, acompanho o Brasil, eu acompanho vários territórios, mas é para vos mostrar que nós conseguimos estar no vosso fuso horário, ou seja, não temos que estar a falar com um suporte que não está local, que não fala o nosso idioma, que não fala, neste caso até as duas... não diria que são dialetos, mas as duas versões de português, o português de Portugal e o português do Brasil, e conseguimos compreender, fazer a ponte entre os requisitos da biblioteca, funcionais, e os requisitos técnicos que nós precisamos de entregar, por exemplo, ao departamento de TI, que são mais técnicos. Conseguimos fazer esta ponte. Okay? Esta gestão de projeto é acompanhada de uma forma transparente. Nós temos uma ferramenta de gestão que permite total transparência entre o estado do projeto, de diferentes componentes, neste caso. Podemos ver, por exemplo, as datas em que existem ou em que são devidas, quem são as pessoas a quem estão atribuídas. As tarefas também podem ser atribuídas ao cliente quando existe uma dependência de informação externa. Então, existe toda esta claridade, esta transparência de informação entre os diferentes participantes do projeto. Okay? E isto é qualidade, isto é transparência. Okay? Então, vou-vos só mostrar aqui alguns exemplos do que é que significa a customização do ponto de vista do panorama. Okay? Por exemplo, neste caso é um dashboard para um consórcio. Nós conseguimos ver aqui diferentes painéis. Por exemplo, neste caso, este consórcio que queria era fazer a avaliação da coleção com os diferentes membros, ou seja, entender, por exemplo, por áreas temáticas, quais eram as áreas mais representadas ou menos representadas, e de acordo com a biblioteca onde eles estavam a aparecer, uma pura distribuição do ponto de vista de consórcio por áreas temáticas. Do ponto de vista visual, é ter, por exemplo, um número concreto de quanto é que existe, de quantos livros existem, e comparar entre as diferentes bibliotecas por área temática. E é muito fácil, por exemplo, nós gerarmos um Excel e colocarmos num relatório. Mas gerar um gráfico desta natureza e colocar para para a nossa gestão é muito mais atrativo, dá outro profissionalismo, dá outra qualidade e segurança na informação que se está a passar. Okay? Um outro exemplo que nós podemos ter em conta, quando há pouco falava de produtividade. Quando nós estamos a falar de produtividade, podemos estar a falar do ponto de vista da biblioteca, por exemplo, circulação por utilizadores, catalogação, número de suporte, que o Bernardo falou ao nível, por exemplo, do chat ou do suporte. Então, isto ajuda-nos a perceber, por exemplo, coisas como, será que eu preciso de mais pessoas para atender o público? Será que eu preciso, por exemplo, de mais informação ou de mais formação numa determinada área, porque os utilizadores estão a pedir informação, estão a fazer perguntas numa determinada área que devia ser mais clara. Quem são de facto as pessoas que têm a melhor produtividade? Isto pode ser enquadrado, por exemplo, com objetivos, quando eu estabeleço as métricas anuais, os objetivos anuais do ponto de vista de gestão, e neste caso o que nós estamos a ver aqui tem a ver, por exemplo, com o número de registros catalogados por utilizador e por mês, ou então o número de items catalogados ou atualizados. E isto ajuda a perceber se de facto eu tenho os dados atualizados, quem são as pessoas que mais trabalham, e perceber se há meses em que, não havendo tanto trabalho em determinadas áreas, eu posso alocar pessoas para fazer determinadas tarefas e planificar isto atempadamente. Outra informação que é customizada, por exemplo, ao nível do ponto de vista de circulação, nós podemos ter informação
por grupo de utilizadores, do ponto de vista de calendário, quais são as áreas, quais são os meses mais intensos, poder comparar esta informação com os anos anteriores, poder, por exemplo, perceber qual é que é o incremento, se há um incremento ou um decréscimo deste tipo de serviço, quais são as bibliotecas que emprestam mais, e isto é importante para saber se eu preciso de fazer a transferência de pessoal de um ponto de serviço a outro para poder atender os utilizadores finais, quais são as áreas temáticas, quais são os títulos mais emprestados, por exemplo. Tudo isto é informação que me ajuda a fazer uma gestão atempada, tanto dos meus recursos, como da qualidade de serviço que eu quero prestar aos meus utilizadores finais. Um outro exemplo está diretamente ligado com qual é que é o impacto que a biblioteca tem no desempenho dos utilizadores e no próprio desempenho da universidade. Por que é que isto é importante? Porque, por exemplo, podemos identificar neste painel que os utilizadores que mais vão à biblioteca, que mais emprestam livros, por exemplo, são os que têm melhores notas. Este é um exemplo de um cliente americano em que faz a separação, por exemplo, o filtro de utilizadores por área académica, especialização, semestre, grupo de utilizadores, etc. Quando é que isto é utilizado? Por exemplo, quando nós estamos a falar em escolas de negócios, em que nós temos uma acreditação AMBA, em que precisamos de dar dados concretos e precisam de ser diários, se for o caso, então nós conseguimos gerar esta informação de uma forma personalizada ao cliente e que vai de encontro a esta necessidade de informação de entidades de acreditação externa, por exemplo. E tudo isto de uma forma simples. O que é que isto vai implicar? Quais são os resultados posteriores que isto vai gerar? Que de facto a biblioteca tem impacto no resultado dos alunos, e o facto dos alunos terem melhores notas implica que, por exemplo, que as bibliotecas possam ter um melhor desempenho ao nível de um ranking, do Financial Times, de diferentes rankings, Shanghai, etc., que apoiam nos resultados dos alunos, nos resultados de investigação, nas diferentes métricas, e consegue ter uma visão clara do que é que está a acontecer naquele momento, não só para a biblioteca, mas para a gestão, por exemplo, para um reitor, para que ele tenha esta ideia do impacto que a biblioteca tem. Do ponto de vista financeiro, é importante também ter este tipo de customização, perceber onde é que a biblioteca, por exemplo, está a utilizar os fundos. Se nós tivermos financiamento público ou financiamento privado a determinados projetos, perceber onde é que o dinheiro está a ser gasto, como é que o dinheiro está a ser gasto. Então, é importante ter este tipo de gestão corrente, de gestão financeira da biblioteca. Do ponto de vista, depois, de perceber, ao nível da contabilidade, quantas ordens é que existem, o que é que está pendente, que dinheiro de fundo de maneio ou fundo de caixa é que eu preciso ter disponível, quem são os fornecedores que melhor me atendem. Então, toda esta informação ajuda esta terceira entidade, o departamento financeiro, a poder entender o que é que a biblioteca está a comprar, como é que está a comprar e que planificação de pagamentos é que vão ter que ocorrer e em que meses. Tudo isto de uma forma centralizada com a informação que vem, neste caso, do FOLO, por exemplo. Então, neste caso, este tipo de customizações que nós temos podem ser ajustadas a cada biblioteca para atender às diferentes necessidades. E, de acordo com isto, com esta informação, eu deixo o espaço aberto para fazerem perguntas, para questões que tenham, para que nós possamos responder. Obrigado. Só para comentar, para ficar um pouco mais claro do ponto de vista da implementação, tem um Implementation Manager, né, que trabalha com a vossa equipa, e depois que é feito o monitoramento do projeto e tal. Então, do ponto de vista de acompanhamento do projeto, existe uma equipa multidisciplinar, eu vou só andar para trás para o slide adequado. Existe uma equipa multidisciplinar que é atribuída ao projeto. Um engenheiro, um gestor de projeto,
e que depois existem contactos com equipas internas, quando é o caso, por exemplo, para fazer a integração de fontes adicionais e que permitem consolidar as diferentes fontes de informação. E uma coisa também que é importante comentar é que o panorama pode ser implementado em fases, né? Inclusive, no caso de clientes, né, que estou comentando isso porque no caso da Espanha a gente já tem uma, em Portugal a gente também tem uma instituição bastante interessada avaliando aí o Folio, e na América Latina e Brasil a gente também tem instituições já implementando o Folio. Então, clientes, né, instituições que já estejam trabalhando com o Folio, né, com a implementação total assim, do Folio, ou seja, de todas as apps, né, que cobre tanto a parte de circulação e gestão dos recursos eletrônicos, também é implementado algo que a gente chama que é o Panorama Essentials. Tá? Então, seria basicamente o panorama, nessa plataforma que a gente estava mostrando, refletindo todos os dados, né, que vêm do Folio. Então, toda a parte de circulação, né, counter, estaria aí aparecendo, e mais para frente, e aí por isso que a gente fala que pode ser implementado por fase, caso outros data sources, outras fontes de dados queiram ser conectadas no panorama, poderiam ser também no futuro, né? Então, a gente tem na Itália uma instituição que tem um panorama que está implementando com OpenAtens, EDS e Google Analytics. Então, é algo que está sendo feito já. Em Israel também está sendo avaliado, também uma série de ações. Na América Latina, se não me engano, tem uma instituição, Rui, que eu acho que você também está envolvido nesse projeto, que também está adicionando outras fontes. Me corrija. Sim, é a Universidade de Concepción que está a adicionar diferentes fontes e tem customização de relatórios para que eles consigam medir, por exemplo, do ponto de vista da acreditação, o número de títulos que existem numa determinada disciplina ou num determinado curso, por exemplo. Assim como o Folio, o Panorama, ele tem aí uma coisa que eu sempre comento, né? Eu comentei isso uma vez, a primeira vez que eu falei isso na frente do Michelangelo, ele até achou engraçado, né, a forma como eu falei, mas tem no seu DNA e a inovação, né? Então, a ideia é que cada vez mais, segundo o tempo vai passando e novos sistemas vão sendo utilizados pelas instituições, e vocês precisem conectar no Panorama, a ideia é que o Panorama vá avaliando essas possibilidades e, pouco a pouco, né, vá fazendo isso possível, né? Então, a ideia é realmente que seja algo que reflita o dia a dia da biblioteca. Sim, a implementação pode ser faseada e fontes adicionais de dados podem ser adicionadas posteriormente à entrada em produção, ao Go Live. Muito bom, Rui, Bernardo. Bom, acho que o Panorama realmente é uma plataforma essencial assim para vender o valor da biblioteca, porque, bom, não somente na biblioteca, mas em muitas empresas, no meu departamento de marketing, por exemplo, a gente realmente se depara com uma quantidade de dados de diferentes plataformas, é uma confusão depois para colocar tudo isso em ordem, e o Panorama realmente tem essa visão muito mais fácil, né, de mostrar com gráficos e tudo reunido, o que está acontecendo, qual é a realidade da biblioteca nesse momento. Então, bom, muito bacana mesmo. Eu tenho algumas perguntas que chegaram pelo chat, vou começar pela primeira, ok? Bom, não vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta, porque como o webinar está sendo gravado pelo tema de proteção de dados. A primeira pergunta preciso implementar um Folio para ter o Panorama? Bom, não é preciso. O Panorama é uma ferramenta independente do Folio. Pode ser, inclusive, ser integrada com catálogos externos, Circe, Alma, etc. E pode suportar a implementação de dados, que neste momento pode não ter a componente de catálogo. Pode ser só a parte de acesso remoto, a parte de sistema de descoberta, a parte, por exemplo, de integração com sistemas financeiros, independentemente do Folio. É uma plataforma agnóstica. Inclusive, a gente tem um projeto que está sendo implementado nesse exato momento, né? A gente teve até uma reunião
hoje mais cedo sobre esse projeto, na Itália, que é uma instituição, né, eu não posso falar o nome da instituição por questão de privacidade, mas é uma instituição que eles realmente resolveram implementar o Panorama pela sua funcionalidade estratégica do ponto de vista decisório, né? Então, eles estão realmente assinando o Panorama e estão conectando aí diferentes fontes de dados. Então, não tem folio, não vai ser feita uma integração de catálogo nesse primeiro momento. Ok, vou passar para a segunda pergunta. Bom, vocês já responderam, essa pergunta saiu um pouco antes de vocês responderem, mas se já existem clientes usando o Panorama? Sim, a gente tem uma série de clientes já utilizando o Panorama, em diferentes partes do mundo, de diferentes maneiras, né? Então, a gente tem clientes que já estão utilizando o Panorama, seria o Panorama Essentials, né? O Panorama junto com o Folio, mas a gente também tem clientes já utilizando o Panorama de maneira independente, ou seja, com outras fontes de dados. E a gente tem, inclusive, já clientes que já foram mais não fala isso em português, é mais né? Já foram mais adiante, né? Que seria, além de ter o Panorama já implementado e funcionando com Folio ou com catálogo, já estão fazendo esse trabalho de customização que o Rui comentou, que a equipa dele pode ajudar. Então, isso é algo também que já está sendo feito, né? Então, o próprio exemplo que o Rui comentou mais cedo sobre acreditação, a gente tem alguns dashboards, alguns painéis que já foram, inclusive, montados, no caso, para os Estados Unidos, para a Austrália, tem um também sendo montado. Na Espanha é um que a gente está sempre conversando também, tem avaliado, ou seja, as possibilidades são infinitas. É uma questão de ver o projeto, analisar e ver como poderia ser feito. Legal, obrigada, Bernardo. A próxima pergunta seria, como os data source são conectados em Panorama? As diferentes fontes de dados, cada caso é um caso. Há sistemas que nós podemos utilizar, por exemplo, APIs para trazer informação. Há sistemas em que nós podemos fazer o descarregar automático de informação, o harvest da informação. Há casos onde podemos automatizar o processo por tomar um ficheiro e subi-lo para um FTP, mas em que o processo é automatizado. Portanto, cada caso é um caso e precisa de análise. Existem diferentes possibilidades. Ok. Só para adicionar que eu compartilhei aqui com vocês uma playlist que temos no YouTube com alguns vídeos breves sobre o Panorama. Então, aí vocês podem também dar uma olhadinha em algumas funcionalidades, como vocês podem usar. Próxima pergunta seria, além das informações do ILS, quem mais poderia ver em Panorama? Que mais poderia ver no Panorama? Isso dependeria das fontes, né, de dados que estariam conectadas no Panorama, né? Então, a gente sempre comenta que o Panorama é um recurso, né, é uma ferramenta agnóstica, né, que a ideia é que se possa ir conectando diferentes fontes de dados, não só do ILS ou do LSP, né, do sistema de gestão da biblioteca que está sendo utilizado. Então, como a gente comentou, né, nos exemplos, poderia ser, por exemplo, um Discovery, né, poderia estar conectado no Panorama, né, poderia ser um serviço de autenticação, né, também uma solução de autenticação como o EasyProxy ou o OpenAthens, né? Então, no caso, a gente pega a API de reporting do OpenAthens e conecta no Panorama. Poderia ser Usage Consolidation, ou seja, tem uma série de possibilidades que podem ser conectadas que não são somente o sistema de gestão, né? E aí, como o Rui também comentou bastante bem, cada caso também é um caso. Então, a gente tem, às vezes, alguns sistemas, algumas soluções que não estão ainda previstas, vamos dizer assim, para estarem conectadas no Panorama, mas como há uma necessidade, demanda, a gente consegue também ver internamente e aprovar essa configuração, tá? Então, no caso de Israel, a gente teve aprovado aí o Google Analytics, e na Itália a gente já vai ser conectado, tá? Então, é toda uma questão de conversar, de analisar. O próprio Arthur, né, que tem feito uma série de visitas, apresentações em Portugal,
A gente tem conversado bastante também com as instituições sobre o que elas gostariam de ver no panorama, como gostariam. Tá? Então, é uma questão de análise e conversar. No caso do Brasil, o Michelangelo está mais do que bem informado, né, para ajudar também com essa análise. Próxima pergunta. A minha biblioteca está bastante interessada em implementar o Folio. O panorama seria implementado junto com o Folio? Muito boa pergunta. O sorriso do Rui. O Rui ficou até feliz também. Sim, na verdade, sim. Então, quando a gente implementa o Folio, ao final da implementação do Folio também é implementado o panorama, que seria o Panorama Essentials, que seria o panorama que reflete aí os dados do Folio e também usa de consolidation, né, para os dados counter. E aí a gente consegue também costurando aí a solução, seja com dashboards, com painéis mais específicos, mais customizados com os dados já conectados, né, a gente cruzando as informações de diferentes maneiras. Então, a equipe do Rui está fazendo um trabalho excelente nessa customização, se eu não me engano, na América Latina, no Brasil, na Itália a gente também tem uma biblioteca bastante grande também, ele está trabalhando nisso, e Portugal a gente também já tem analisado vários casos, é uma coisa que o Thiago, por exemplo, sempre vem aí comentando com ideias do que pode ser feito, então também é uma possibilidade. Não sei, Rui, você quer complementar? Você também está envolvido? Sim, eu reforço o que tu disseste em termos de implementação. Neste processo de implementação do Folio, existe toda uma equipa multidisciplinar da EBSCO que o que faz é aconselhar o cliente, verificar os processos que podem existir ou não e que podem ser melhorados. E que depois isto vai refletir métricas ou relatórios específicos que sejam necessários para a instituição. E isto está diretamente relacionado com uma das perguntas que está no chat, que se existe algum limite para o número de painéis a configurar e a parametrizar no panorama e qual é que é o apoio consultivo que a EBSCO pode prestar. Portanto, a EBSCO pode prestar, neste momento, enquanto serviços profissionais, uma consultoria pré-projeto que ajuda a definir e a melhorar o que é que vai ser feito, o que é que a biblioteca quer fazer, pode apoiar durante a implementação em que ajuda o cliente a tomar decisões com base em informação técnica e em dados e, posteriormente, no caso, após produção, pode entrar na parte de consultoria, na parte de acompanhamento. Não existe limite ao número de painéis que se podem configurar. O panorama traz por defeito um conjunto de dashboards de painéis que podem ser já utilizados fora da caixa, assim que o produto é instalado. Existe também dois tipos de licença que são fornecidos ao cliente, uma Explorer e uma de leitura apenas. Esta licença de Explorer o que permite é que o cliente seja autónomo para realizar os seus próprios relatórios. Se o cliente não tiver este conhecimento técnico ou não tiver pessoal para poder fazer, a EBSCO pode apoiar na realização destes painéis do ponto de vista consultivo. Okay? A outra pergunta que está no chat é o que é que determina o preço da subscrição do panorama? E essa eu deixo para ti, Bernardo. Então, na verdade, o preço ele é feito de acordo com as fontes, né, de dados, né, que estariam sendo conectadas. No caso de clientes ou instituições, né, que já estejam trabalhando com o Folio, né, no caso do Panorama Essentials, não há um valor adicional, então é parte da solução Folio, né, na parte de analítica, assim, por dizer. E aí, no caso das fontes de dados adicionais que fossem conectadas, aí seria avaliado, tá, esse valor. E no caso desse outro exemplo desse cliente na Itália, por exemplo, essa instituição na Itália que está implementando o panorama de maneira totalmente independente, ou seja, eles não têm Folio, eles têm, na verdade, até um sistema que é muito popular localmente, que é o Sebina, mas não vão conectar o Sebina no momento. O que foi avaliado foi os data source, né, as fontes de dados que vão ser conectadas. Tá? Então, isso varia de acordo com as fontes de dados que estariam sendo conectadas. No caso de Portugal, o que a gente tem feito bastante é algo que a gente chama de
Early Adopter Portugal. Tá? Então, esse é um programa que a gente desenvolveu junto com o nosso vice-presidente de Science e Open Strategy, que é o Tamir. A gente esteve lá, participou de alguns eventos, e aí, na verdade, a gente está conversando com as instituições, vendo os data sources que eles têm interesse, os que não tiver ainda na lista, né, de data source, de fonte de dados que a gente possa conectar, a gente faz esse trabalho junto com a instituição, e aí, claro, que condições mais interessantes são oferecidas, porque a instituição nos ajudaria só confirmando, né, que os dados estão aparecendo corretamente e tal. No caso do Brasil, eu não sei os detalhes, mas eu lembro que o Michelangelo comentou uma estratégia, algo parecido também, né, que estava sendo conversado, mas para falar a verdade, eu não sei os detalhes, mas é algo que vocês podem falar com o Michelangelo Viana, ou com o Leandro Batista também, que é o diretor de vendas aí do Brasil, e eles também têm uma série de iniciativas super interessantes aí também para o panorama e para as soluções SaaS como um todo. Obrigada, Rui. Bernardo. Eu tenho mais uma última pergunta. Tem um repositório da Space, poderia ser integrado? Força. Força. Eu respondi uma, você respondeu? Eu penso que o repositório da Space neste momento já é possível de integrar, então seria uma fonte adicional que seria apenas necessário conectar ao panorama. Já está disponível, seria apenas a parte da configuração. Muito bom. Acho que não tem mais perguntas no chat, não sei se alguém mais se anima ou não. Bom, por enquanto eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes em mais um webinar nosso. Bernardo, Rui, muito obrigada pela apresentação, acho que foi bastante esclarecedora. E bom, também aí o Rui está compartilhando, o Bernardo está compartilhando também os contatos do Arturo, do Arturo de Portugal, o Everson e Fernanda do Brasil, eles também estão no LinkedIn. Então, animo vocês a entrar em contato com a equipe da EBSCO, caso vocês tenham alguma dúvida. E, bom, como eu já disse, esse webinar foi gravado, a gente vai subir no nosso canal do YouTube, que eu antes compartilhei com vocês o link. E é isso. Rui, Bernardo, obrigada. Vocês gostariam de finalizar? Obrigado. Obrigado a todos, né, pela disponibilidade, pela presença. Né? A gente sabe que, pós-pandemia, que todo mundo voltou a trabalhar presencialmente, viajando, a questão do tempo ficou ainda pior, né, mais complicado. Então, realmente obrigado pela disponibilidade de estar aqui essa hora assistindo esse webinar. O que a gente está compartilhando aqui são os contatos dos encarregados, né, responsáveis comerciais, né, de cada território. Então, no caso do Brasil, a gente tem o Everson e a Fernanda. No caso de Portugal, vocês conhecem bem, a gente tem o Arturo. Então, esse webinar que a gente fez para Panorama é parte de uma série de webinars que a gente tem feito. Né? Então, a ideia é que a gente continue fazendo esses webinars e falando sobre as soluções software da EBSCO. Então, a gente vai continuar falando quando tiver mais novidades sobre Panorama, sobre o Folio RM, que é a parte de gestão de recursos eletrônicos também, sobre o Folio, né, que muitos de vocês imagino que já conheçam, que é um projeto que a EBSCO apoia bastante, né, que tem apoiado. Stacks também, que é uma solução de gestão também de conteúdo. Open Athens, cada vez mais instituições já estão usando o Open Athens de autenticação. Portugal, a gente já tem várias instituições que o Arturo está sempre apresentando, sempre conversando sobre o Open Athens. Então, esse é apenas de uma série de webinars que a gente vai continuar organizando aí com a ajuda da Rocio, que é a nossa responsável de marketing para Brasil e Portugal. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Uma boa tarde e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.